O Luquinhas Tadeu está perguntando se você está em outro mundo. Diga aí agora. O apartamento estava difícil. Dentro do apartamento estava difícil, a gente veio mudar de áreas um pouco. Essa semana eu fui na fazenda também, não tinha condição, velho. Ficar em casa tá muito estressante, velho. Vamos lá. Deixa eu fazer uma última chamada aqui nos grupos. Só lembrando que vai estar gravado e eu vou subir lá no YouTube. Então depois dá para quem quiser reassistir, assistir em 2x e 1.5x. Ver se a gente masteriza aí mais uma classe de ativos. Lucas, você controla o chat e eu controlo os participantes. Fechado? Valeu, fechado. Bom, em respeito a quem chegou cedo, né? Vamos começar. Só ajeitar aqui um pouquinho a luz. Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais uma extensão do nosso Mercados e Atualidades que a gente está fazendo agora da forma digital, né? Uma iniciativa aqui da RGC Invest para a gente tentar fortalecer aí o conhecimento de mercado financeiro de vocês. E hoje a gente está aqui quebrando tabu. Eu, que sempre falei muito mal de criptomoeda, foi realmente assim. E espero que seja esclarecedor, tanto para mim quanto para todos vocês. A gente trouxe aqui o Stefano, gestor e head da Hashdex, aqui para falar um pouquinho sobre como operar esse ativo de forma regular, né? Como entender de onde veio esse mercado, como é que ele foi construído e como é que eles conseguiram estabelecer uma estrutura formal para algo que, por exemplo, no Brasil não é regulado ainda, né? Stefano, seja bem-vindo. Fala aqui um pouquinho sobre você, sobre a Hashdex. Vamos começar. Maravilha, Diogo. Obrigado aí pela oportunidade. Pensava exatamente como você, né? Então, eu comecei no mercado financeiro tradicional e eu gostava muito pouco dessa classe de ativo, para não dizer que eu tinha um preconceito enorme, tá? Então, até dando um pouco de contexto, né? Então, eu comecei minha carreira no back-office do Safra, na Avenida Paulista, né? no antigo Condado, e depois eu fiquei por quase 10 anos na mesa do Pactual, operava renda fixa no Pactual, e depois acabei indo para a tecnologia, né? Então, imagina alguém que operava DI futuro ter contato com uma moeda sem banco central, né? Que era a primeira coisa que me deu um desconforto enorme ali, falar, cara, assim, o que a gente está buscando, e o que a gente está vendo até com muita humildade aqui é que o mercado ele está migrando um pouco do preconceito e ele está um pouco indo para a curiosidade, né? E é isso que a gente defende aqui, né? Então, até dando um pouco de contexto, né, antes da gente entrar nas perguntas, então eu comecei mercado financeiro tradicional, depois eu saí do Pactual, fui para tecnologia, trabalhar na Oracle. Foi um movimento também muito questionado na época, né? Porque os sócios lá do Pactual falam, pô, Stefano, todo mundo quer trabalhar na mesa, você trabalha aqui na mesa, que negócio é esse, cara? Que você vai trabalhar com computador, você vai dirigir Fiorino, vai instalar computador na casa das pessoas. O bullying do mercado financeiro clássico, né? Normal, padrão ali, padrão. Padrão, aquele bullying ali, sabe assim, para de ser, poxa, né? Palavras que eu não vou nem falar aqui, e volta lá para tua mesa e vai operar. Mas, poxa, teu palavra, né? Eu tinha muita curiosidade, tá? Com tecnologia, muita mesmo, né? Acabei dando sorte e dessa mudança de mercado para ir para a Oracle, eu acabei me envolvendo com startup, né? Investindo em empresas aí de venture capital, e acabei dando muita sorte que eu investi em uma que ficou até relativamente famosa, que é o Quinto Andar. Não sei se já ouviram falar do Quinto Andar ou não, é um unicórnio brasileiro. E isso abriu um pouco a minha cabeça para, de repente, me permitir ouvir sobre investimentos que não faziam sentido, né? Então, o Quinto Andar é uma história bacana de contar, né? Porque virou um unicórnio, né? Então, é uma empresa que vale
mais de $1 bilhão em termos de valuation, mas começou com 2 pessoas, né? Começou com 2 mineiros, e na época eu comprei uma dívida conversível, né? Uma convertible note, a um valuation que eu não tinha ideia de qual era esse valuation, porque a empresa não tinha fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa era 0, né? E aí, E aí você foi mas lá eu e agradeço. vendeu? Foi, entrei, né? Porque qual foi o call da época, tá, Diogo? Eu acreditava no tamanho do mercado e acreditava também no potencial dos empreendedores, né? Mas uma coisa que me dava um certo deadlock na época é que eu tentava fazer conta, né? Assim, poxa, mas quanto que qual que é o cash flow estimado, né, para esse valuation que eu estou pagando, né? Quando na verdade, assim, acho que agora que eu me envolvi um pouco mais nesse mercado, é muito mais o runaway de 2 anos, né? É o tempo que o empreendedor precisa para não morrer de fome nesses 2 anos iniciais, né? Seria mais fácil se alguém tivesse me falado isso, que eu não ia ter nem que fazer conta, né? Você E aí aceitava mais apareceu fácil, para né? mim, poxa, muito mais fácil. Ah, beleza, 2 anos e tal. Eu via lá quanto é que o cara estava estimando de arroz, de feijão, aí era mais fácil de investir. E aí dei sorte para um unicórnio, e isso abriu minha cabeça para coisas também não óbvias, e uma delas foi o Bitcoin. Tá? Então, a minha história com o Bitcoin ela começou em julho 13, né? No caso, o Marcelo Sampaio, que além de grande amigo, é meu sócio aqui na Hashdex, ele me falou, né, do Bitcoin. E, cara, eu vou te falar, Diogo, poucas vezes na vida, né, assim como você falou, né, eu tive certeza, e eu tinha certeza que além de eu não investir, eu deveria convencê-lo a não investir também, né? Porque o Marcelo ele tem uma carreira meteórica em tecnologia, né? Trabalhou na Microsoft, trabalhou na Oracle. E aí, poxa, mercado financeiro, né? Então a gente tem aquela ideia de falar, olha, cara, legal, tecnologia, mas, poxa, Banco Central, moeda é coisa de Banco Central. Pô, sai dessa, você não sabe nem com quem que você está se envolvendo. E aí, cara, assim, não consegui convencê-lo, e em setembro 13 eu me permiti, acho que o meu preconceito começou a virar curiosidade, porque eu acabei vendo muita gente que, até com uma bagagem acadêmica superior à minha, né? Eu só fiz economia na PUC, né? Mas eu via notícias assim de MBAs de Harvard, de Stanford se dedicando a esses projetos. Aí eu falei, bom, então dá para trabalhar nessa pirâmide aí, né? Dá para trabalhar nesse negócio. E aí eu resolvi aprofundar, né, um pouco o meu conhecimento, né? E aí acabei entrando como investidor em 2013, tá? Então eu acabei pegando o Bitcoin, aí o meu médio de entrada ele foi perto aí de $200, né? Aí como a gente chama aí, desumilde, né? Tirou onda. Cara, mas vou te falar que eu dei sorte, cara, porque foi, na verdade, eu enxergo hoje, eu ainda enxergo um pouco assim, foi uma call sem vencimento, porque né, poxa, hoje eu tenho uma exposição relevante no fundo, mas na época eu entrei um pouco menor cara, era muito mais caro naquela época, tá, Diogo? Porque hoje, na época que a gente entrou, não tinha infraestrutura, né? Hoje você vê até, sei lá, o Banco Central da China se posicionando para fazer uma moeda, um renminbi digital, né? Em 2013, você não via notícia de Bitcoin, né? Você via, de repente, umas discussões em uns fóruns assim que você tinha até vergonha das coisas que você ouvia. E aí, para fazer um gancho aí do contexto, veio um otimismo excessivo aí, principalmente aí dezembro 17, janeiro 18, né? E, cara, eu fiquei muito desconfortável de ver a subida, né? E deixo já bem claro aqui, com toda humildade também, que eu não antecipei que o máximo era $20 mil, né? Quando o Bitcoin bateu $2.500, eu já fiquei muito desconfortável, né? E tem uma máxima de mercado, né, que eu aprendi no Pactual, que era o seguinte, né? Se alguém te perguntar por que você ganhou dinheiro e você gaguejar para responder, vende que você deu sorte, né? E era o Vende meu que deu caso no sorte. Bitcoin. Vende, você deu sorte. Por que você ganhou? Ah, não, veja bem, não. Então vende, aí põe no bolso e que vem a próxima, né? Cara, era um pouco o meu caso no Bitcoin, né? Poxa, hoje, graças a Deus, até por convivência com meus sócios, que são academicamente incríveis, acho que eu tenho uma boa profundidade nesse mercado, mas na época eu tinha muito pouco. E aí, estava pronto para sair, né? Aí chamei o Marcelo, que ainda não era meu sócio, era só meu amigo. Eu falei, Marcelo, primeiramente, obrigado aí pelo call. Desculpa aí ter achado que você era piramideiro, tá? Me perdoa. Mas, cara, poxa, $2.500, né, cara? Uma loucura isso. Pô, vou vender, né? Aí ele falou, cara, realmente tem um exagero aí no mercado, né? Ele tem esses solavancos, mas por que em vez da gente vender, a gente não melhora o nosso risco, né?
Eu falei, pô, cara, ela vem de novo o Marcelo, que é de tecnologia, não foi nada de mercado financeiro, vai me ensinar a calcular VaR, né, esses negócios. Eu falei, cara, mas como assim melhorar risco, cara? Estou num negócio aí que, sei lá, tem 110% de vol, cara. Como assim? Fala de risco comigo? Ele, não, a gente podia montar uma cesta, né? Muito parecido com um índice. E aí a gente sai um pedaço da posição do Bitcoin e a gente vai, poxa, investir nos outros. Rapaz, faz sentido. Né? E aí nasceu, né? Então a Hashdex ela nasceu de um problema que a gente meio que estava tentando resolver na física, né? Que era meio que como que a gente poderia melhorar a nossa exposição. E aí a gente inicialmente começou a tentar montar um índice na mão, e aí veio acho que a visão, principalmente do Marcelo, de profissionalizar esse negócio, e nasce então a Hashdex, né? Que é uma fintech gestora. Né? O nosso financiamento vem de investidores do Vale do Silício e a nossa missão aqui é dar acesso de maneira simples, segura e regulada para essa classe de ativos que está nascendo. Né? Então, a gente criou o Hashdex Digital Assets Index, né? Que é um índice distribuído pela Nasdaq. Né? Então, poxa, somos todos empreendedores aqui, então a gente fala essa história com muito orgulho, né? Porque começou do Brasil, mas é distribuído pela Nasdaq. Né? Então, para a gente, poxa, brasileiro consegue criar as coisas, né? Leia-se o próprio IPO da XP e tudo mais. E aí a gente criou fundos regulados para dar exposição a esse mercado e um desses fundos ele está disponível hoje na plataforma da XP. Tá? Então, acho que introdutório seria esse. Show de bola, excelente. Vamos dar um passo um pouco atrás, né? Vamos dar um contexto geral de como que nasceram os criptoativos, né? As criptomoedas. Do que surgiu? Surgiu como resposta a uma pergunta? Surgiu como um problema? Como é que foi? Como é que surgiu? Maravilha, Diogo. Acho que, bom, tudo começa de algum lugar, né? Nada surge do nada, né? Então, os criptoativos eles começaram, né, em 2008, né, com uma resposta à crise do subprime, né? Então, em outubro de 2008, né, vem a mercado, né, vem para a sociedade um paper, né, um PDF bastante elegante, assinado por Satoshi Nakamoto, né? Já deixo aqui até um disclaimer, eu não sei quem é o Satoshi Nakamoto, eu não sei se ele é um grupo de pessoas, se ele é um alienígena, né, ou qualquer outra coisa, se é uma entidade. Né? No final, é uma assinatura para um documento. E a grande disrupção, né, que acho que a grande inovação que esse documento trouxe para a sociedade é que ele conseguiu combinar, né, conceitos até bastante complexos, né, teoria dos jogos, criptografia, matemática, né, de uma forma que ele conseguiu permitir, pela primeira vez na história, que através de uma rede, né, sem uma autoridade central, você conseguisse garantir que um dado ele fosse único. Tá? Então, muito parecido, por exemplo, com... vamos pensar aqui numa nota de $100. Né? Então, cada nota de $100 tem a mesma propriedade, né? Elas servem para a mesma coisa, são várias, mas cada uma delas ela tem um número de série. Né? Vamos imaginar até que esses trilhões de dólares aí que vão ser emitidos pelo Federal Reserve, cada, né, notinha de $100 ela vai ter um número de série. Então, cada nota é única. Né? Eu não poderia pegar uma nota de $100, colocar aqui numa fotocopiadora e fazer a multiplicação dos pães na minha casa. Né? Eu não posso fazer isso. O paper do Satoshi ele trouxe também essa possibilidade de unidade, né? Mas para um dado, né? Para o mundo digital, que é uma coisa ainda muito abstrata. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês com relação ao e-mail. Se eu mando um e-mail para você, eu posso pegar esse mesmo e-mail e mandar para o Lucas e mandar para mais 10 mil pessoas. Né? Mas eu não posso fazer isso com uma nota de $100. Né? Uma vez que a nota de $100 sai do meu bolso, acabou. Então, o paper do Satoshi Nakamoto, ele criou o conceito de propriedade digital. Então, no momento que você transfere de A para B, A não tem mais. E aí, isso inicia uma revolução até na maneira como você pode criar valor partindo desse novo DNA. Então, foi isso que ele trouxe. Ele trouxe,
literalmente a possibilidade de, através de uma rede, você conseguir criar unidade digital e até poder escalar confiança em uma rede sem nenhuma entidade central. Então, esse foi o grande breakthrough. Uma coisa legal é que é o seguinte, você falou que conseguiu dar propriedade a um dado digital, certo? Como você falou, no momento em que você transfere a propriedade daquele dado para P, para C, para D e vai se tornando sempre único. Agora vem a grande pergunta, né? E como que isso se transformou em uma moeda? A moeda, ele é ali essencialmente utilizado para melhorar as transações, acelerar o tempo de transação, né? Para que a gente consiga pular o escambo de dizer, mas a galinha vale mais do que o sapato, e a gente tentar unificar isso. Como que um dado que agora tem propriedade, ele começou a ganhar valor e se transformar em uma moeda? Perfeito. Acho que Stefano, claro. Deixa eu só complementar Diogo, até porque ele começou falando sobre a história, né, do Bitcoin, e agora ele vai falar como é que essa Bitcoin se transforma numa moeda. Aí você complementaria a pergunta falando e quais são as perspectivas, né? O que é que o mundo está vendo hoje de valor para essa moeda, como é que ela pode ser usada, que tipo de transações ela pode substituir, e assim vai. Também, se você puder discorrer nessa linha, seria bacana. Faz muito sentido. Bom, então, vamos lá, né? Acho que é um assunto que ele passa por muita coisa, né? Igual você falou, né? Bom, os ativos financeiros existem para você simplificar o trânsito de meios de produção, né? Você não troca um trator por um pedaço por um pão de queijo, né? Você não consegue fazer isso, né? Agora, legal, né? A analogia, e eu acho que ela é bem por onde a gente vai chegar. Então, se me permite, eu vou tentar, então, resumir, né, o que é o Bitcoin, tá? E tem maneiras bem mais até técnicas do maneiro que eu vou posicionar, tá, Diogo e Lucas, mas pode como falar eu vi no mercado, o seu entendimento mesmo, que é para você. Então, eu tinha muita trava, tá, na minha cabeça. Então, eu vou explicar do jeito um pouco mais mercado financeiro raiz, e eu peço licença aí às pessoas mais técnicas, aí os engenheiros do ITA e do assim, que estudaram um pouco mais do que eu, peço licença para falar no mercado financeiro raiz, tá? Então, o que é o Bitcoin? Tá? O Bitcoin, na verdade, né, ou a blockchain do Bitcoin, é uma grande rede, né, que permite que você transacione valor, né, sem a necessidade de uma autoridade central. Tá? Então, primeiro, o que é uma rede? Né? Uma rede é um grupo de participantes que fala uma mesma linguagem. Então, nesse momento aqui, né, a gente está aqui com 17 participantes, né, interligados, né, onde o nosso computador interno aqui chamado cérebro, né, ele fala uma mesma linguagem chamada português do Brasil, né, e se algum desses computadores não falasse português do Brasil, a gente não ia conseguir trocar mensagem em rede como a gente está fazendo agora. Então, uma rede é um grupo de participantes que fala uma mesma linguagem, tá? O que o paper, né, o PDF do Satoshi Nakamoto, ele trouxe para a sociedade? Ele trouxe uma linguagem para computadores passarem a processar, tá? E a partir da expansão dessa rede, né, que significa que um número maior de computadores passou a adotar essa rede, ela começou a ganhar uma amplitude maior. Tá? Então, imagina o seguinte, né, ela iniciou com 10 ou 20 PlayStations, né, e hoje ela é uma rede que tem o tamanho, né, se você comparar em termos de processamento, ela é do tamanho de 100 vezes os servidores da Amazon. Né? Tudo bem que são servidores, ela é bem grande, são servidores específicos também. Né? Tem o supercomputador que processa, né, o código, né, o protocolo do Bitcoin, ele é específico para isso. Né? Então, é que nem você comparar um Fórmula 1 com um Jeep. Né? São computadores diferentes, mas, de qualquer forma, é uma rede muito robusta. Tá? Bom, o que é o Bitcoin? Então, primeiro, é uma grande rede, né, onde participantes de qualquer lugar do mundo podem participar. Tá? É um código aberto. Tá?
Agora, o que é o Bitcoin, né? Aonde ele vive, né? E onde ele se reproduz, né? Então, a melhor forma de eu explicar isso aqui, pessoal, vamos imaginar como se fosse um grande Excel público ou um livro contábil público, tá? Onde todas as transações que acontecem são consolidadas. Então, vamos pegar um caso de uso aqui do nosso dia a dia, né? O Excel lá de trades de bolsa do dia. Aí você salvou lá, trades V8, né? Imagina que você operou no outro dia, trades V9 salvou. Você tem uma nova versão de todas as suas operações. Então, imagina que a cada 10 minutos, em média, né, um desses computadores ele tem a missão de consolidar todas as transações que aconteceram nesse Excel público, chamado blockchain do Bitcoin, em um grande bloco. E aí ele vai pegar esse bloco e vai publicar, unindo esse bloco novo à corrente de blocos anterior, por isso que se chama blockchain. Então, esse computador ele tem um nome específico, que é o minerador, né? O que é esse cara, Diogo? Ele é um sentinela dessa rede. Então, ele tem a responsabilidade, né, de validar a origem de cada transação, para ver se é uma transação válida, e aí ele consolida em um bloco e publica para o mercado. Então, seria como se fosse um cartório descentralizado, porque qualquer um pode ter acesso. Então, esse é o trabalho do minerador. É um computador que resolve um quebra-cabeça matemático, gastando energia elétrica e poder computacional. E, ao resolver esse quebra-cabeça, ele recebe o direito de publicar uma nova transação. Então, imagina que a blockchain do Bitcoin seria como se fosse um organismo vivo que a cada 10 minutos ele tem uma nova versão das novas transações. Tá? Então, esse é o trabalho do minerador. Aí, aonde entra o Bitcoin? Né? Bom, quem trabalha de graça é relógio, né? E o trabalho que esse minerador executa, né, no caso de publicar essa transação, ele é incentivado com Bitcoin. Tá? Então, a cada bloco que o minerador publica, ele recebia 50 Bitcoins. Isso lá em 2009. Agora, para que essa rede ela tenha valor, né, ela precisa de algum sentido de escassez, né? Que aí acho que é um pouco dos impactos que a gente está vendo para o mundo, né? Para fazer o link aqui com a pergunta do Lucas, que é muito boa. No código do Bitcoin existe uma regra, né, que ninguém consegue violar, que se chama halving, que inclusive aconteceu ontem, né? Que é uma redução na emissão dos novos Bitcoins. Tá? Como é que é isso na prática? De novo, analogia de mercado financeiro aqui. Vamos pensar numa debênture de renda fixa, clássica, que paga um cupomzinho lá a cada cabeça de semestre. Tá? A blockchain do Bitcoin, ela paga um cupom a cada 10 minutos. Então, o minerador publicou o bloco, 50 Bitcoins. 10 minutos, 50 Bitcoins, 50 Bitcoins. Quando chega um determinado número de blocos, também definido no código, que no caso acontece a cada 4 anos, ou para ser mais específico, 210 mil blocos, esse incentivo é cortado pela metade. Né? Então ele caiu, quando a rede chegou do bloco 1 ao bloco 210 mil, o bloco seguinte passou a remunerar... A receber 25 Bitcoins. Exatamente. Então o cupom da rede vai pela metade. De novo, batimento cardíaco, né? 230 mil, 260 mil, bloco 420.001 cai para 12,5. Tá? E ontem a rede chegou no bloco 630 mil e o incentivo caiu para 6,25. Tá? Sucessivamente, a cada 210 mil blocos, o cupom é cortado pela metade. Tá? E aí vai chegar numa coisa que a gente aprendeu na faculdade, né? Nunca achei que eu fosse usar aqui para falar de cripto, né? Mas que é o limite. Né? Então, essa rede, essas reduções, elas vão ser sucessivamente até que esse cupom ele tenda a zero, mas ele nunca vai ser zero. Né? E a rede vai chegar no limite dela, que são 21 milhões de Bitcoins. Então, por que isso aqui é poderoso? Né? Ou por que a gente vê tanta gente importante falando especificamente das características, né, do protocolo do Bitcoin? É porque, primeiro, ele é uma rede descentralizada, então nenhuma autoridade central
pode tomar ela de assalto e falar, agora é assim, né? Então, vamos imaginar aqui, se tiver um consórcio da Trump, Merkel e Xi Jinping, e eles falarem, eu quero que o Bitcoin chegue a 30 milhões e não 21 milhões. Não consegue. Isso é um protocolo, né, distribuído que você não consegue alterar, né? Você teria que realmente ter um esforço muito relevante para fazer isso. 2, ela tem um limite setado, né? Então, o fato de ser uma rede robusta com um limite setado também permite que você consiga transacionar um ativo digitalmente escasso, né? E isso é uma coisa que o mercado começou a discutir bastante, né? Aí jogando um pouco para a pergunta do Lucas, é que, cara, a gente teve 3 deuses do mercado falando especificamente da classe de ativo, né? Então, primeiro, não sei se vocês acompanham do Stuhlberger, né, que foi muito divulgado aí a XP, né? Então o Stuhlberger comentou ali dando a visão dele de mercado, de crise e tudo mais, e especificamente a 1h, 5 minutos e 56, eu sei porque eu gravei, eu dei cambalhota quando eu vi a frase dele. Ele vira e fala o seguinte: olha, pessoal, primeiramente aqui, né, não se cria dinheiro, né? O que você cria é dívida, né? E talvez, não amanhã, nem depois de amanhã, mas é possível que num cenário de 5, 10 ou 20 anos aconteça um plano Collor mundial, né? E caso isso aconteça, a sugestão aqui é, bom, que você não tenha moeda do país que defaultar, né? Sugestão na largada já, mas ele sugere que você tenha boas empresas, sugere que você tenha eventualmente terra, e ele menciona o Bitcoin no meio da live dele, né? Então, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ele está dando call, compre Bitcoin, shorteia Magalu para comprar Bitcoin. Não é isso. Mas assim, não é isso. Mas, poxa, cara, ele é um deus, desde que eu entrei lá como estagiário batendo boleta no Pactual. E ver um cara desse, né, que já é do mercado tradicional há muito tempo, mencionar a curiosidade dele com o Bitcoin, muito poderoso, né? E aí, 2 grandes medalhões da indústria americana. O primeiro deles, o Renaissance, né, que é um hedge fund enorme, tocado pelo Jim Simons. Ele mencionou numa carta dele, se eu não me engano, para alguns reguladores, dizendo que ele estava operando Bitcoin, né? Então, de novo, né, a gente tem aquela ilusão de que o mercado institucional nem encosta. Começou a encostar, né? E é daí que vem modelo de valuation, é daí que a volatilidade ela diminui, né? E não quer dizer que é bullish, tá, Diogo? Pode ser que o cara da Renaissance abriu um short gigantesco em Bitcoin também, né? Então, claro. Ok, mas o importante é a atenção do player, né? Essa que é a ideia. E aí, acho que a cerejinha do bolo, para devolver depois a pergunta para vocês aqui, foi na sexta-feira agora, Paul Tudor Jones, que é uma lenda do mercado americano, né? Um cara de 5 bi de dólar na física, né? E o fundo dele, acho que tem perto de 50. Ele mencionou que o Bitcoin é uma alternativa para hedge num cenário inflacionário, tá? Ele não está defendendo que é um cenário de inflação ainda. Eu não sou gestor macro também para bater aqui no peito que vai ter inflação, mas ele, de maneira bem direta, ele falou: olha, dos cavalos, né, disponíveis aí para me defender de um cenário inflacionário, eu acho que o Bitcoin ele tem características importantes, né? Inclusive, ele iniciou com um fundo dele que fica em Cayman, ele tem um Cayman Fund bem grande, né? E ele falou: olha, eu já tenho 2% do meu fundo em Bitcoin e eu devo chegar ao máximo que o single digit permitir, né? Então, ele talvez chegue aí a 9% do fundo à disposição. Então, isso é muito poderoso, né? Porque muita gente fala é o ouro do futuro, é o ouro digital. Eu não gosto dessas comparações porque, assim, Uber não é táxi, né? São coisas diferentes, né? Então, né, aqui é um play de tecnologia, é uma rede, né? Tanto que, poxa, foi legal você falar criptoativo, é o termo que a gente acha que faz mais sentido, porque criptomoeda já vai lá na nossa, né, história de mercado, de política monetária, Banco Central, meta de inflação, IPCA e tudo mais. Não é isso, tá? E o principal é
ainda que o Bitcoin ele tenha algumas características, né, que faça ele até se assemelhar com moeda em alguns cenários, a beleza disso aqui é que ele traz uma nova forma de você criar valor, né? Então, a gente compara muito, Diogo, com a internet no início, né? Então, pense o seguinte, qual foi o breakthrough da internet? Qual foi a inovação da internet? Era um computador falar com outro computador. E no momento que isso aconteceu, ninguém entendia até onde isso podia chegar. Aí vem o e-mail, ninguém entendeu o que era o e-mail, muita gente achava o e-mail uma porcaria, que você não conseguia nem mandar uma planilha de Excel, né? E aí, o e-mail evoluiu, né? E aí, de repente, poxa, aparece um negócio chamado, sei lá, Skype, e você faz cirurgia de córnea via Skype e por aí vai. Mas a grande ideia foi só o computador falar com o computador. Nesse momento atual, a gente também está vendo algo que tem um potencial enorme, que é você consegue transacionar valor, tá? Propriedade, sem uma autoridade central. E aí nascem outras redes que resolvem problemas do nosso dia a dia. Tá? Vou dar só 2 exemplos, que eu estou me estendendo bastante na resposta. Mas, por exemplo, tem uma rede tem uma blockchain chamada BAT, que é o Basic Attention Token, que basicamente ela é uma alternativa ao navegador do Google Chrome, para que quando você consome, no final, a internet, né, a cada propaganda que é oferecida para você, ou pelos seus dados que são vendidos para o marketing das empresas, você recebe um token. Então, olha que sensacional. Existe hoje uma rede, né, na verdade, existe um browser ou um navegador chamado Brave, atrelado a uma blockchain, que ela permite que você rentabilize a sua atenção na internet. É uma coisa que é um absurdo. Né? É como se fosse um cashback, né? Tipo assim, olha, eu gastei aqui meu tempo, pague. Exatamente. É um cashback de propaganda, entendeu? Show. O ponto é o seguinte, assim, devem nascer, inclusive, outras redes, resolvendo outros problemas, né? Que nada tem a ver com essa discussão de moeda. Mas me estendi muito na pergunta. Vamos lá. A gente acabou que virou, né? Virou Bitcoin e virou associação de moeda, né? Mas quando a gente fala de Bitcoin aqui, a gente está falando de vários outros coins, né? Está falando de, como você falou, você tem uma cesta deles. Eventualmente, alguns deles... É uma classe de ativo, tá, Diogo? Se me permite até... A ideia aqui que a gente sugere, né, como companhia, é que tem uma classe de ativo que está nascendo. Entendeu? E a gente cria o veículo para você ter exposição à expansão da classe, né? Mas através de fundo beta. Eu não dou coativo. Eu adoraria identificar que o Bitcoin estava barato a 4 e vender a 8, mas não é o que a gente faz ainda. Né? Perfeito, perfeito. E aí que vem uma das grandes discussões do mercado, já fazendo paralelo com o ouro que você falou, né? Por quê? Sim. Porque tem limite, o ouro é escasso, ele não acaba, mas a viabilidade de extração acaba, assim como o petróleo. Só que quando você compra um ouro, ele não rende outro ouro para você. Quando você compra uma moeda, ela não rende outra moeda, né? Então, essencialmente, vira ali uma discussão sobre a inflação do valor dada a escassez. Sim. Sim. Não é isso? Porque, assim, não é exatamente. exatamente isso? Então, assim, aí a pergunta vem, qual é o limite, né? Como é que a gente consegue criar um valuation, uma estrutura de precificação a partir daí? Ou o índice só vai fazer um controle de vol e redistribuir e vai ser como consequência, vai ter ali uma alfa X, um alvo X? Legal. Então, poxa, tá perfeita a analogia e eu acho que a melhor forma de eu aprofundar é o seguinte. Então, falar um pouco do que é a metodologia do índice, porque se a gente discutir modelo de valuation do Bitcoin, a gente vai falar infinitamente aqui, a gente não vai chegar num consenso. Né? Mas eu espero que em algum momento alguém consiga resolver essa demanda aí da humanidade, né? Da sociedade. Então, bom, o que é o Hashdex Digital Assets Index? Tá? Então, ele é um Ibovespa de criptoativos, ou ele é um S&P 500 de criptoativos, tá? Cujos pilares principais são segurança e liquidez. Tá? Esses são os pilares principais da metodologia desse índice. Tá? Como que ele funciona? A gente filtra na largada as bolsas, né? ou as exchanges de cripto. Tá? Então,
acho que primeiramente vale uma explicação mínima, né, do que é uma exchange de cripto, né? Então, uma exchange de cripto, ela é a corretora, ela é a CETIP e a CBLC, né, que na época que eu operava era isso, agora é tudo B3, né? Mas então, então a B3, ela é a corretora e ela também é o cliente, tudo num lugar só, tá? E a barreira de entrada para você criar uma exchange é muito baixa, né? Então, por isso que tem bastante história esquisita envolvendo corretoras de cripto, né? Porque qualquer um pode criar, né? Então, a gente começou o nosso filtro, tá, Diogo? Meio que do mais complicado, que são as exchanges, né? E aí a gente criou filtros bem objetivos, né? Assim, para a gente definir o que tem reputação e o que não tem. Então, bem direto, assim. Tem KYC? Não tem? Tem uma política contra a lavagem de dinheiro ou não tem? Tem fundadores que a gente consegue mapear? Ou até financiamento que a gente consegue mapear? Legal. Meio que checklist. Tem, não tem, tem, não tem. De um universo aí de milhares, né? A gente tem conta aberta com 11, tá? E aí esse é o primeiro filtro de ativos, tradáveis pela Hashdex e elegíveis para o nosso índice. Então, e aí a gente já filtra bastante coisa, né? Tem, sei lá, imagino eu que tem mais de 3 mil criptomoedas, criptoativos, né? Só com o filtro de exchange ele já cai para umas 500, 600, tá? E aí a gente cria um outro filtro que também é importante, que envolve custódia. E esse também é um tema muito polêmico, tá? Que eu acho que é importante aqui para pontuar para vocês que a custódia do criptoativo ela é física, né? Então, que é uma outra coisa que, quando a gente vai apresentar a companhia, né, para os diretores de risco das plataformas e dos bancos, o cara fica de cabelo em pé, né? Ele fala, mas como assim físico? Né? Então, o que é uma posição, né, num criptoativo? Né? Ele tem 2 pilares básicos. Né? Então, ele tem um pilar chamado chave pública ou public key, que seria como se fosse a conta do banco, né? E um outro pilar chamado chave privada ou private key, que seria como se fosse a senha do banco. Tá? No caso da senha do banco, se você perder a senha, você pode pedir para o teu gerente resetar a tua senha, tudo bem, você volta a acessar a tua posição e a vida segue. Se você perde a chave privada do criptoativo, você literalmente perde a boleta. Tá? E a gente sabe que o mercado não tolera, né, esse tipo de risco, né, esse tipo de empoderamento excessivo. Né? Então, a forma como a gente resolve, né, esse desafio de custódia é através de empresas, essas sim reguladas, né, conhecidas. Né? Então, empresas como a própria Coinbase, BitGo, a Fidelity, né? A gente está muito próximo de assinar com a Fidelity para fazer custódia de criptoativo, mas aí é uma custódia física. Tá? Segundo critério, então, já dá um outro corte. Terceiro filtro, liquidez. Né? A coin ela tem que ter pelo menos 4 milhões de dólares de liquidez diária nos últimos 30 dias. Tá? E o último é valor de mercado, né? ou market cap. Ela tem que ter um valor de mercado de pelo menos 0,25% do total do mercado disponível. Tá? Então, esse mercado ele deve estar perto de uns 250 bi de dólar. Então, para ela ser elegível, ela tinha que ter pelo menos 0,25% desses 250 bi para entrar. Tá? Então, a gente rebalanceia a cada trimestre. Né? Então, a cada cabeça aí de trimestre, a gente solta a nova carteira teórica. As regras são abertas, são super bem definidas, né? Inclusive, antes do abraço ficar ilegal, né? A gente estava fazendo bastante reunião com o gestor e um gestor no Rio me falou: poxa, mas você conta toda a regra aí, eu sei quando é que você vai comprar e quando é que você vai vender, então eu vou comprar na tua frente. Eu falei, cara, fica à vontade, cara. Assim, se isso acontecer de verdade, quer dizer que o mercado evoluiu, a infraestrutura evoluiu e a indústria seguiu. Né? Então, acho que fechando, acho que o índice é isso. Né? Então, a gente entende que a forma mais inteligente, né, de começar a participar desse mercado é através de um índice dinâmico e a gente imagina, né, que esse mercado ele tende a expandir. Né? Então, poxa, o Bitcoin começou lá em 2009. Né? Você pegar lá 2013, esse mercado eram, sei lá, 2 ou 3 ativos. Né? Hoje são 15. E a gente imagina que, de repente, isso tende a expandir. Show.
Fantástico. Agora, como é que funciona o fundo que a gente tem lá na XP, o veículo? Qual é a meta de rentabilidade? Se você é o benchmark, como é que você gera alfa? Então, a gente não está nesse momento ainda, né, de gerar alfa, tá? Então, a proposta, né, é ter disponível um veículo muito parecido até com o que seria um ETF, tá, Diogão? Então, assim, primeiro, né? Então, o nome dele é Hashdex Criptoativos Explorer, tá? Ele está disponível aí na plataforma da XP, através de vocês, né? Através dos assessores. Eu não posso falar da performance dele, porque ele ainda não completou 6 meses, mas eu posso falar do índice, né? Porque ele replica o índice, e o índice em reais ele está tendo uma performance bastante expressiva, aí, superior a 60% no ano. Mas eu não gostaria de deixar que isso, você sabe melhor do que ninguém, a gente está falando do nosso aquecimento aqui, né, de performance não é garantia de nada, né, mas muito melhor falar de 70% para cima do que para baixo, né? É verdade. Mas é muito melhor. Mas a ideia aqui, na sequência eu já vou falar das características do fundo, é que a gente está falando de um ativo totalmente descorrelacionado, tá, pessoal? Então, eu acho que isso aqui é muito importante de frisar, porque se você pegar o nosso índice em reais, né, e a gente até tem material para enviar para vocês, poxa, um ativo descorrelacionado, né, associado a uma volatilidade expressiva, com um investimento muito pequeno, você tende a melhorar o risco-retorno de um portfólio, né, de uma carteira, né, o famoso Sharpe, né? Então, a gente defende que o investimento no criptoativo e no nosso índice, né, através da XP, no Explorer, é muito mais para melhorar o risco de uma carteira, né, para salvar aí o portfólio de todo mundo, né? Porque o criptoativo ele tem essa energia ao redor dele que não, agora eu vou ficar multimilionário. Cara, não é por aí. Esquece, não tem nada né? A ideia é dentro da diversificação de uma carteira, né? Dentro daquela parte de renda variável, a gente tem um pedaço do criptoativo ali dentro para ajudar a compor aquela parte de renda variável, que tem renda variável Brasil, renda variável internacional e criptoativo, completamente correlacionado das outras. Exato. E o que a gente defende, tá, Lucas? Perfeito o teu ponto, é que a exposição ela seja de 1% a no máximo 5%. Tá? E o horizonte de investimento seja de 3 a 5 anos. Então, eu até fiz uma apresentação semana passada, né? E um dos participantes, ele pegou a cota 1 do fundo, né? E o fundo, bom, vocês vão olhar, né? Apesar de não falar de retorno, começamos com cota 1, é só fazer a conta depois, se vocês olharem no Connect. Aí falou, pô, Stefano, peguei a cota 1 do fundo, já entrei com 5%, o que eu faço? Eu falei, rapaz, você vende, né? É fácil, né? Ajusta a posição, né? Você tem que ajustar a tua posição. Tem que rebalancear, né? Não faz sentido. Exatamente. Porque o cara, não, porra, vou dobrar, double down. Não, tá? Não é isso, tá? Que legal que a gente deu sorte, o mercado performou e o fundo está dando esse resultado. Poderia ser o contrário e eu ia estar falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando agora. Então, a discussão aqui, pessoal, é não ter zero. Tá? O pênalti de estar de fora disso aqui é maior. Tá? Agora, eu vou falar especificamente da estrutura do fundo. Tá? Quando você fala da estrutura, Stefano, eu quero que você também entre um pouco nessa questão da regulação. Já que o Bitcoin não é regulado, como é que o fundo consegue ser regulado e proteger o investidor que está dentro dele? Então, vamos falar de regulação e a gente entra no fundo. Vamos lá. Primeiro convite aqui, tá, Lucas, é não enxergar a regulação de forma binária, né? Está regulado ou não está regulado, né? Porque isso aqui, e assim, a gente tem que ter muita empatia com o regulador, porque o cara está com um desafio que não é pequeno, né? Porque, ó, vamos lá, vamos pegar um pouco do que a gente falou até agora, né? O Francisco, só pegando aqui, Francisco, obrigado pela pergunta. A gente tem um fundo que é 100%, mas ele não está disponível na plataforma da XP ainda, tá? E ele se chama Voyager, tá? Mas obrigado pela pergunta. Então, empatia aqui é o regulador, né? A gente falou especificamente do Bitcoin no início, aonde é uma rede, aonde quanto maior a adoção dela, ela expande, né? Que é muito parecido com uma commodity, né? Então, nesse caso, o regulador jogaria mais para o lado de commodity. Aí você pensa como
a gente falou inicialmente, tem uma blockchain que rentabiliza a tua atenção, né? Então, ela tem um serviço atrelado a ela, muito mais parecido, então, com equity, com ação. Então, percebe que é difícil você definir em qual caixinha que você vai encaixar o criptoativo, né? Então, o processo ele está andando, tá? E sendo um pouco mais direto, o chairman da SEC, né, da SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, o Jay Clayton, cara, ele posiciona, sei lá, acho que quinzenalmente ou talvez mensalmente, para o Congresso americano como está a regulação de cripto. Tá? Então, não é um assunto que está lá encostado, né? Poxa, o chairman da SEC fala sobre isso para o Congresso. Então, sem dúvida, isso está evoluindo. Tá? Então, por mais que você não tenha uma caixinha específica para encaixar o Bitcoin, né? Acho que uma caixinha madura, como você tem para ação e outras coisas, a exposição ela é regulada. Né? Então, eu sou um fundo CVM, Ambima, e eu não estaria nas plataformas se essa exposição ela não fosse legal. Né? E até para finalizar aqui no contexto de regulação, não sei se todo mundo sabe, mas deu nos jornais, né? Acho que até deu no Fantástico, né? Um tempo atrás, que tinha pessoas que sequestravam os computadores das pessoas e pediam resgate em Bitcoin. Né? Acho que todo mundo viu, não sei se todo, né? Mas de qualquer forma. O que está acontecendo agora, tá? E muita gente não sabia. Tudo que acontece na blockchain do Bitcoin, ela fica registrado. Né? Então, por mais que a carteira ela seja anônima, né? A informação ela vai ficar lá para sempre. Né? E aí, os US Marshals, né? A polícia lá dos Estados Unidos, eles estão começando a prender as pessoas, né, que fizeram coisa errada, especificamente com o Bitcoin. E aí, no primeiro evento, onde eles apreenderam, né, uma parcela irrelevante, né, dos Bitcoins disponíveis para o mercado, eles não sabiam o que fazer com essa boleta e eles fizeram um leilão. Então, olha a ironia. Então, um cara fez coisa errada com Bitcoin, aí o cara foi preso e aí a boleta dele foi apreendida. Quando um cara faz isso com, sei lá, com cocaína, o que o cara faz? Ele tira foto e incinera. Né? No caso, os US Marshals eles fizeram um leilão. E a partir desse leilão ele criou uma jurisprudência de legalidade. Né? Porque se o governo vende para o average Joe, então é legal. E aí, isso aí foi em 2014. Né? E daí nasceu até um pedaço da BitLicense e tudo mais. Então, eu acho que é só a gente tentar não enxergar de forma binária, tá, Lucas? Assim, ou não é? Poxa, não tem a mesma legislação que tem para você, sei lá, uma debênture de uma elétrica, né? Mas, poxa, certamente, se o governo americano vende num leilão, não é ilegal. Né? Eu acho que é meio que não tem como ser, né, ilegal. Poxa, né? Assim, e até convido a todos, tá? Eu não vou nem mostrar aqui para vocês poderem fazer por conta própria. Entrar no Google, US Marshals Bitcoin Auction, né? Que é leilão em inglês, tá lá. Então, além dos valores, né? Do valor total de cada leilão, você tem acesso a quantia de Bitcoin que foi apreendida em cada processo administrativo. Que é um negócio incrível. Então, daquele processo administrativo foi apreendido 8 bitcoins, daquele foi 44, e por aí vai. Bom, excelente. Então, esse é sensacional, né? Aí vamos voltar, então, para o fundo, né? Que acabei de ver que já é 4,51, nem vi o tempo passar. Então, a gente criou um veículo, tá? Um fundo local, tá? Que destinado a investidor qualificado, tá? Que vai ter exposição de até 40% do nosso fundo lá fora, que compra os criptoativos. Tá? Então, primeira referência. A gente está aqui para dar acesso a mercado, tá? Através do índice que a gente criou, que é o Hashdex Digital Assets Index, cuja carteira está aberta no nosso site. Tá? Não tem nenhuma caixa preta aqui, todo mundo consegue saber quem são os constituintes, quem são os pesos e tudo mais. Tá? O nosso fundo offshore ele vai comprar essa carteira teórica
e o Explorer ele vai comprar até 40% desse fundo offshore. Em resumo, é isso. E Tá? os outros 60%, Ele vai ficar em renda fixa de curto prazo. Tá? Basicamente renda fixa de curto prazo. Por que tem esse 40-60? Né? Porque é o nosso entendimento com relação ao que a CVM tem feito até o momento. Tá? Então, a gente acredita, pelo menos pelo que a gente leu até agora, que essa é a melhor forma de dar exposição. Tá? Eu não cobro performance, né? Conforme você falou, né, Diogo? Eu não estou gerando alfa, então não faz nenhum sentido eu cobrar performance. Essa tá? era outra pergunta que eu ia fazer, porque assim, pô, se a gente não gera alfa, como é que te cobra, né? Não, tá? Beta. Então, a gente cobra 1% aqui, né? E eu compro cota do meu fundo lá fora, né? Que também cobra 1%, mas vai ser só 0,4%, né? Então, ele vai um custo total aí de 1 e pouquinho, 1,5, né? uma besteira assim. E o bacana é que a gente também é um dos fundos mais líquidos do mundo, né? Porque a gente tem um pouquinho de concorrência lá fora e de repente tem fundos trimestrais, né? E a gente é um fundo D1, D10, né? Então você cotiza em D1 e em D10 você já pode ter o resgate. Mas a gente faz um fundo relativamente líquido, tá, pessoal? Para o cara ter conforto que ele pode sacar se ele quiser, mas não é para operar a cota do meu fundo, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui é exposição, poxa, relativamente pequena, por um prazo, assim, poxa, sei lá, de 3 a 5 anos pelo menos, para melhorar risco de carteira. Tá? Não é para ficar operando a cota do nosso fundo, pelo amor de Deus. Se bem que tem cara que faz isso, mesmo eu falando para não fazer. Né? Mas, sempre de tem um qualquer Zé forma, a Cotinha. orientação está dada. Está dada a orientação. Sempre tem. Sempre tem um Zé Cotinha, não tem jeito. E aí, enfim. Mas o mercado cobra, né? O mercado não dá nada de graça. Deixa o Zé Cotinha que ele vai deixar o dinheiro na mesa. Exatamente. Uma coisa interessante para a gente seguir aqui com relação à carteira e qual é o futuro? Assim? O que é que vocês estão enxergando aí para frente, né? Bom, acho que tem um evento agora recente, né, e os desdobramentos deles ainda são difíceis a gente entender, que é o institucional. Ele parece... Na verdade, eu separaria em 2 cenários. Né? A gente tem os bancos centrais, né, que estão se posicionando mesmo com relação né, e esse mercado é cheio de sigla, né, que é o CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, né, que é a moeda digital de Banco Central. Né? E já deixo uma sugestão aqui de que uma moeda digital do Banco Central ela não é uma criptomoeda, né? Porque essa sim é uma moeda padrão que a gente conhece bem com lastro. Então, o Xi Jinping, né, ao lançar o renminbi digital, né, e ele já comunicou, né, o BIS, né, que é o grupo lá dos bancos centrais, que ele vai fazer. Né? Não foi nem um posso fazer, vou fazer. Vou fazer. Né? Vou fazer. Então, ao fazer uma moeda digital nesse formato, né, primeiro, é uma moeda com lastro, né? Então, e é um lastro bem relevante, né? Se eu não me engano, acho que de Treasury, acho que eles devem... A China, acho que ela tem mais de 2 tri, a última vez que eu olhei era mais ou menos isso, talvez seja até mais, eu não sei. Então, é um lastro aí gigantesco, que, ao mesmo tempo, uma vez essa moeda sendo disponibilizada para o cidadão, ela vai meio que cindir o papel do banco privado, né? Porque o ponto é o seguinte, imagina isso aqui acontecendo no Brasil. Se isso acontecesse no Brasil, seria como se todos nós aqui, a gente tivesse uma conta corrente no Banco Central. Então, imagina, você com uma conta corrente no Banco Central. Então, de repente, você usaria o Banco Central como sua conta de pagamento. Né? Então, imagina o seguinte, uma vez esse projeto... Bom, e de novo, vamos ver como é que ele vai desenrolar. Mas, pelo menos no que a gente conseguiu acompanhar até agora, parece que pagamento vai ficar a critério do governo, do BC, e crédito ainda fica com os bancos privados. Né? Privados, entre aspas, que na China é um pouco dos dois. Né? Mas, anyway, imagina o seguinte, então. Talvez, através desse projeto, muitos cidadãos chineses eles vão ter uma carteira digital para o pagamento do dia a dia, né? Atrelado ao Banco Central.
E essa mesma carteira digital, ela pode carregar outros ativos, inclusive Bitcoin, Ethereum e qualquer outra coisa. Então, é possível que um projeto desses crescendo, que tenha uma demanda ainda maior, né? Seja por curiosidade, ou seja para uso mesmo, de outros criptoativos. Então, pessoalmente, aí você já está falando do envolvimento do criptoativo na economia real, né? Nas transações diárias de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, entre países, todas as transações comerciais, digamos assim. O cara vai carregar, né, Lucas? Imagina o seguinte, se virou meio de pagamento para ele, não estou nem falando do Bitcoin, mas a forma de carregar numa wallet digital, por que não nessa wallet digital você não carrega um Bitcoin e um Ethereum junto? Então, pode ser, né, que esses projetos de Central Bank Digital Currency, eles tragam uma infraestrutura maior para o ecossistema de cripto, né? Então, isso de um lado, então, governos, né? E aí a gente tem do outro lado agora o mercado institucional, né? Que parece que ele mudou bastante a tônica depois desses últimos comentários, aí, principalmente acho que do Renaissance e especificamente do Paul Tudor, né? Hoje, acabou de sair, por isso que eu estava olhando aqui para o lado um pouco, eu peço até perdão por isso, saiu uma notícia que o JP Morgan está começando a dar apoio para casas de cripto, né? Então, vamos lembrar a postura aí do Jamie Dimon no início, né? Então, assim, ele começou, né? Ele começou, é uma fraude, aí depois eu estava errado, e aí ele criou o JP Morgan Coin, né? Então, ele estava short, aí ele zerou o short, e agora ele está comprado, né? Em resumo aqui. E bacana também ele ser público, e ao público e falar isso, né? Ele é o Jamie Dimon, né? Não precisa falar nada para ninguém. É um cara bem sucedido em qualquer esfera. Qualquer critério de avaliação que se faça aí, o cara é o sucesso. Qualquer ranking ele é sensacional. Isso. Mas assim, o fato dele se posicionar sobre isso é muito legal, né? E no momento, o JP Morgan ele posicionou que ele está oferecendo banking services, né? Serviços bancários para empresas de cripto, né? Poxa, a gente mesmo, né? A gente é uma gestora auditada pela KPMG, né? Então, a gente foi uma das primeiras do mundo, né? E vocês imaginam o nosso desafio, né? Nada como ter sócio bom, que eu participei zero disso, mas eu tenho sócios muito melhores do que eu, que, poxa, negociaram com a KPMG para, poxa, auditarem um fundo de brasileiros, né? De cripto, né? Então, e a gente está empurrando, né? Um pouco, né? Da indústria. Ó, o Ricardo perguntou aqui, né, se a gente faz hedge. Não, a gente não faz. A gente não acredita que faça sentido, né? No final, quem está apostando nessa classe, ela literalmente quer ter, acho que a tese vai do criptoativo pura, né? Então, se você tivesse também exposto ao real, no final não seria uma exposição tão pura. E no final foi positivo até que o real performou super mal e ajudou na performance do fundo também. Tá? Eu até falaria que 2/3 da performance, talvez um pouquinho menos, foi do câmbio. Tá? E vamos continuar assim, Ricardo. Fica tranquilo, não faz sentido nenhum fazer hedge. Tem algumas perguntas aqui também, Diogo, no chat. Sim. Vamos lá. A representação do Bitcoin 75. Isso. Então, deixa eu só ler a pergunta, que pode ser que nem todo mundo esteja vendo no chat. Poxa, né? Vi que o Bitcoin hoje representa 75% do HDAI. Isso se deve ao volume ou à visão de vocês sobre a superioridade dessa criptomoeda? Ótima pergunta. Fico feliz que você viu que de repente você entrou no site, tá? Então, que bom que teve curiosidade. Foi o Francisco que fez. Francisco é o nosso head de tecnologia aqui. O cara manja tudo. Foi da IBM. Que bom. Que bom. Então, não, assim, apesar da... Já colocou lá o site ali. Excelente, Francisco. Então, a gente não dá call ativo, tá? A gente replica mercado, né? Então, o mercado entende que o Bitcoin ele representa aí 3/4 desse mercado, né? Então, e a nossa tese é sempre dar mercado, tá? Então, pode ser que, sei lá, ao longo dos anos, de repente, o Bitcoin ele cresça, mas os outros projetos cresçam mais, certamente essa proporção ela vai cair. Vai rebalanceando automático, né? Exatamente. Então, e eu não tenho nenhuma meta de
de posição. Né? Então, primeiro, eu sou marcado a mercado todo dia, né? E a cada cabeça de trimestre eu defino o que vai entrar e o que vai ser expurgado. Então, é mercado, tá, Francisco? Não tem nada a ver com nenhum call, apesar de eu achar ele bem superior a muita coisa disponível, bastante elegante, mas eu não vou ficar defendendo o Bitcoin aqui, isso eu saio um pouco do fórum, mas ele é bem elegante. Show, com certeza. Um outro ponto que eu queria que a gente conversasse um pouquinho se vocês têm um projeto de um novo fundo, ou de trabalhar de forma específica, ou de fazer alguma arbitragem, ou se tem que... A gente vê de tudo na internet, né? A gente não sabe qual é a profundidade das coisas, que os fóruns não dizem, como você fala, tem uns fóruns aí macabro, o pessoal arbitrando short Bitcoin, compra Ethereum, e aí, se vocês têm aí alguma visão de fazer algum trade ativo em cripto. Então, poxa, acho que a tendência natural de qualquer gestora, né? Também, acho que uma vez da maneira correta, acho que da maneira madura, gastar também um pouco do conhecimento intelectual para montar algo direcional. Né? Eu acho que é natural que qualquer gestora tenha essa missão. No curto prazo, ainda, tá, Diogo, a gente não vê isso acontecer. Tá? No curto prazo, sei lá, se eu tivesse que chutar um horizonte aí de, sei lá, 3 a 6 meses, a gente não vê isso, porque esse mercado ele ainda está com uma volatilidade muito grande e a gente ainda acha que o institucional começou a colocar o pé. Né? Então, eu acho que ter exposição e meio que deixar o mercado levar faz mais sentido do que para esse momento. Né, entrar no high frequency ali, até para dar um exemplo. Né? Poxa, ontem foi o dia do halving, e a gente até fez uma live na sexta-feira, onde a gente disse que talvez não faria muito preço, porque não tem nenhuma surpresa, né? No final, até a gente acabou acertando. Mas, assim, muita gente acabou se posicionando, né, nesse mercado, achando que havia porrada da vida, e também, obviamente, muita gente abriu short por causa disso. E, cara, assim, nos 45 minutos anteriores ao halving, o Bitcoin entrou numa volatilidade assim que fazia muito tempo que eu não via, sabe? Em questão de 30, 40 segundos, assim, oscilar $300, $400, né? Então, numa dessa aí, cara, numa posição aí, você já estopa aí o fundo, né? Então, eu acho que não precisa, tá? Eu acho que no atual cenário de mercado, onde até, poxa, casas renomadas como as de vocês, né, ainda estão na fase das dúvidas, eu acho que o call direcional ele pode talvez ter retorno, mas ele vai também tomar um risco talvez desnecessário. Então, acho que a questão aqui é criar infraestrutura, entendeu? Falar, olha, só estado para o KPMG, fizemos toda a lição de casa, fomos aprovados na XP, e é isso que a gente entende que é mercado. Né? Agora, uma vez amadurecendo, uma vez, né, a regulação andando, né, como ela já está andando, mas assim, até acelerando um pouco, talvez. Tá? Mas em algum momento a gente vai fazer, tá? Também tem que ser honesto, tá, Diogo? Então, em algum momento a gente vai fazer, mas ainda não. Acho que, pelo menos no que a gente vê de mercado ainda, mesmo um fundo passivo, ele já dá bastante emoção. Show, show. Mais alguma pergunta aí, Lucas? Já batemos aqui 1 hora. Nem vi passar. E no chat está ok, bateu 1 hora já, acho que tá bom, Diogo. Acho que a gente ouviu bastante, pegou uma noção bem clara aí do que é o fundo, de toda a estratégia de Bitcoin, como é que funciona o modelo, foi muito bacana, muito enriquecedor. Legal. E deixar então como pedido, tá, pessoal? Assim, bom, a casa está à disposição de vocês. Seguir a gente nas redes sociais, né? Então todo o nosso conteúdo está disponível no nosso site. Então catas mensais, até papers, né? Que o nosso portfólio manager, o João Marco, está criando. A gente está tendo muito feedback positivo, vai estar tudo disponível, tá? E não tem aqui, não, é só cotista que tem acesso. Muito pelo contrário, a gente está aqui para gerar conteúdo e gerar conhecimento, então qualquer um pode acessar e qualquer um pode criticar também. Fiquem à vontade para criticar, para a gente melhorar.
E um detalhe interessante que eu vi no fundo é que a cota inicial é baixa, né? É muito simples o investidor entrar dentro daquela lógica de ser uma parte que vai compor a carteira, de não precisar concentrar muito recurso. Você pode estar utilizando realmente ele ali na composição da sua parte de renda variável. A gente até tem uma regra de bolso, tá? Né? E tem um paper muito bacana que também está disponível no site, que foi manifestado aí pelo nosso abençoado portfólio manager, o João Marco, que é a exposição que a gente recomenda, né, para um determinado portfólio. Acho que no final, esse 1/5 ele é suficiente, mas seria a volatilidade do portfólio ao quadrado dividido por 40. Então, se pegar um investidor aí que sabe qual que é a vol do portfólio dele, é a vol ao quadrado dividido por 40. É uma boa métrica. É uma boa proxy do quanto o cara vai ter de exposição ao nosso índice. Show. Sensacional. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, Stefano, em nome da família RGC, em nome de todos os participantes. Acho que foi assim uma aula fantástica. Eu tenho muita coisa aqui, porque você deixou de dever de casa, né, para a gente pesquisar, para a gente estudar. Como você mesmo falou, não vou dar. Vai lá e pesquisa, vê o que, que você acha, o que, que você encontra. E vou dizer que dessa forma que vocês se estruturaram, através de um índice diversificado, compondo um portfólio, acho que faz sentido. Preciso aqui reavaliar para os nossos modelos, né, ver aqui como é que enquadra vocês no nosso Markovitch. Mas sensacional, muito esclarecedor, uma aula fantástica mesmo. Muito obrigado. Estamos à disposição de vocês. Um prazer. Valeu, também só tenho a agradecer. Obrigado, Stefano. Maravilha. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Agradecer aqui a presença de todos. Vou deixar disponível lá no nosso Telegram e no máximo 2 dias, beleza? Valeu, queridão. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.